comparecemos a uma importante palestra na Câmara dos Vereadores de Cajati, onde abordaram os temas: como prevenir o assédio, com o conselheiro tutelar do município de Cajati, Josildo Pereira de Pontes, e com a defensora pública de registro, doutora Cristiane, com o tema A construção de caminhos possíveis de combate ao preconceito. Atualmente estou como conselheiro tutelar na coordenação aqui do município de Cajati e também sou bacharel em administração de empresas, tecnólogo em gestão ambiental, entre outras funções aí que a gente acaba exercendo no decorrer da nossa vida profissional. Já fui educador social pelo Centro de Referência e Assistência Social, que é o CREAS. Já atuei no Departamento Social também como educador social. Já fui professor do Senar, dentro do programa do Jovem Aprendiz. Então, assim, a gente tem um trabalho voltado para criança e para adolescente desde lá muito atrás, né? A gente vem trabalhando com essa questão. O Conselho Tutelar de Cajati, ele se encontra na Rua Iguape, né? Vila Vitória, muito fácil de localizar. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, independente do poder público, do judiciário, independente da polícia, independente de qualquer outra situação. O Conselho Tutelar, ele não deve nenhum favorecimento, nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade para qualquer outro serviço. O nosso papel principal no Conselho Tutelar é zelar pelos direitos da criança e do adolescente, né? A gente sabe que no decorrer muito tempos atrás, desde lá da Constituição Federal e desde que foi implantado a primeira vez o Conselho Tutelar no Brasil, se criou um vício de que o Conselho Tutelar ele acabou virando um órgão de punição, de repressão da criança e do adolescente. Os próprios pais, muitas vezes, a gente trabalha muito isso nas escolas, nas nossas palestras, porque os próprios pais, às vezes, acabam falando para os filhos: ou você se comporta, ou eu chamo o Conselho Tutelar. Os professores na rede de educação, da mesma forma, eles acabam chegando para os alunos, qualquer coisa que o aluno faça, às vezes que é coisa de criança, brincar, se divertir, e às vezes o professor está meio estressadinho, qualquer coisa vai, o Conselho Tutelar vai te levar. O nosso papel não é de punir a criança, e sim de preservá-la dos seus direitos, que está constituído no ECA e na Constituição Federal também. Certo? O Conselho Tutelar é formado por 5 membros, tá? Eleitos pela população e com uma formação de ensino médio, a gente passa por algumas triagens até chegar na eleição do Conselho Tutelar. Nós passamos por 5 fases. A primeira fase da documentação, comprovação que a gente já atuou com crianças e com adolescentes. Então a gente tem que ter um histórico de vida já voltado para criança e adolescente. Segundo passo, a prova objetiva, onde se tem lá várias situações referentes ao ECA, referente ao direito da criança e do adolescente, para ver se a gente tem perfil ou não. Terceira fase, uma bancada com profissionais. Então tem lá psicólogo, assistente social, pessoal do CMPCA, onde avalia se você tem um perfil profissional como conselheiro ou não. Temos também o com psicólogo, que é a avaliação individual com psicólogo, e por último, a eleição. E aí é onde o povo escolhe os 5 conselheiros titulares e os 5 conselheiros suplentes que fica na lista de espera, caso algum conselheiro venha a falecer, ou se afastar por motivo de saúde, ou por outras situações, os conselheiros suplentes acabam tomando posse e atuando também junto a esses 5 conselhos. Bom, como eu já disse, o Conselho Tutelar é um órgão democrático, né, que não deve aí nenhuma questão para outros departamentos. É um órgão que é ligado ao poder público municipal por causa da lei de criação do Conselho Tutelar, onde quem faz o pagamento dos salários, quem fornece a infraestrutura, a sede do Conselho Tutelar, água, luz, energia, telefone, internet, acaba sendo a prefeitura. Então o único vínculo que a gente tem é esse, tá? Onde quem banca a estrutura do Conselho Tutelar é o poder público municipal. Salário dos conselheiros, toda essa situação é o Conselho Tutelar, é o poder público. Então o papel é assistir, criar e solucionar. Por exemplo, hoje em dia a gente tem muitas situações
Eu trouxe, na verdade, até a Rosolene me perguntou uma palestra referente a violências e a questão de assédio e tal. Mas eu me preocupei, antes da gente entrar nessa palestra das violências, eu me preocupei em trazer para vocês o papel do Conselho Tutelar para que não haja essa confusão de poderes, né? Cada um no seu quadrado, cada um fazendo as suas funções. Por exemplo, a família. A família é o principal responsável pelas crianças e pelos adolescentes, seus filhos. Não o Conselho Tutelar, não a polícia, não o judiciário, não o poder público municipal. Em primeiro lugar, a família, quem gerou a criança, quem gerou o adolescente, que é responsável por todos os seus atos até que eles tornem a maioridade. Então, assim, qualquer situação que ocorra com a criança e com o adolescente, em primeiro lugar, a família é responsabilizada. Na falta dos pais, aí entraria o Conselho Tutelar, entraria a sociedade, entraria o poder público. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar que a gente está pronto para tentar responder. Tá bom? Nós enfrentamos situações, por exemplo, onde a gente vai, alguns casos de violência, negligência, que a gente acaba abordando os pais, eles falam assim para a gente: ah, você acha que meu filho é bonzinho? Leva para você. Entendeu? Leva lá para você, ele cria meu filho, então, já que eu estou dando conta, não sei o quê. Gente, não existe isso. Você gerou, você é responsável pelos seus filhos. Não existe essa de jogar a responsabilidade para o vizinho, para parente, para o Conselho Tutelar ou para outro. Quem gerou é responsável pela criança. Não existe essa questão de jogar um para outro. É lógico que na falta dos pais, o Conselho atua. O papel dos pais é o responsável, né? Que é zelar pela criança. Vou falar um ditado mais popular, para a gente possa entender, que é os cuidados de higiene, educação, levar para a escola, orientar todas essas orientações familiares, porque assim, a criança ela acaba sendo reflexo dos pais. Se você tem o hábito de jantar às 10 horas, o teu filho, quando tiver a sua família própria, também vai criar esse hábito de jantar às 10 horas da noite. Se você fica assistindo filme até de madrugada, seus filhos ficam do lado de vocês, seus filhos, quando forem no futuro, vai ter o mesmo hábito de vocês. Se vocês falam corretamente, seus filhos vão ter o hábito de falar corretamente. Então, assim, tanto para o lado bem quanto para o lado negativo, os filhos seguem aquilo que os pais ensinam para eles. Se você leva para o filho beleza, o filho provavelmente no futuro, não é uma regra, tá, pessoal? Que é assim, vai ser assim, não. Mas na maioria dos casos, aquilo que você faz, o seu filho reflete de você e acaba também fazendo no futuro com a sua família. Hoje a gente tem muita preocupação quando a gente pega, por exemplo, algumas questões de violências, pais maltratando filhos, violência física, psicológica, negligência, depois eu vou falar um pouquinho do que é cada violência dessa. E isso reflete na vida da criança, quando lá no futuro ela for pai também pode ter certeza que ela vai, não é também uma regra, mas provavelmente a probabilidade dela também se tornar uma agressor público é muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os pais, até os adolescentes, crianças, a gente ter um incentivo, ter essa questão das regras familiares, que hoje a gente perdeu muito nesses intervalos do longo da vida, perdeu muito os valores da família. Né? Antigamente a gente tinha muito respeito. Eu, por exemplo, tenho uma família humilde, simples, mas que meu pai teve 9 filhos. Pensa que 9 filhos hoje para você educar, para criar, não é fácil. Meu pai conseguiu educar e criar os 9 filhos. E esses 9 filhos com muito respeito. Meu pai é da época onde a gente pensa pai, pensa mãe, boa noite. Se tinha conversando, a gente passava por licença. Então, assim, é valores familiares. Ah, você não pode mexer nas coisas do vizinho, você passou na rua, tem um objeto aqui, é seu? É seu, você pega. Se não é seu, ah, mas está jogado. Não é seu, não importa se está jogado. Entendeu? Entrou no ônibus, está sentado, entrou uma mulher gestante, um velhinho, ou da terceira idade, da primeira idade, não se quer entender, forneceu espaço para a pessoa sentar. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Isso são valores familiares que foram perdendo no meio do tempo, e por isso que a gente tem hoje muitas violências, muitas situações agravantes. Por quê? Porque a família perdeu, a família deixou essa questão dos valores familiares e partiu muito para a televisão, muito para a informatização, muito para a questão de eu vou viver, meu filho, entendeu? Esquece um pouco a questão dos valores familiares. E é essencial para a nossa vida hoje, para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e por aí vai.
Então, assim, nós temos também hoje, quanto ao Conselho Tutelar, uma invenção de valores onde as pessoas acham que nós somos polícia, que nós vamos punir a criança, e nós não punimos a criança, nós ajudamos, orientamos. O Conselho Tutelar é um parceiro da criança, e não um órgão de repressão. Hoje, por exemplo, qualquer situação que acontece, o filho está desobedecendo o pai já liga lá no conselho, por que meu filho está me desobedecendo? Gente, nós não temos o poder de chegar lá e fazer teu filho obedecer você. Se você, como pai, até os 18 anos, está morando com você, está no seu teto, é você que impõe as regras, é você que impõe a responsabilidade, o seu filho tem que obedecer. Então, você não adianta querer transferir para outras pessoas, porque é sua responsabilidade. Né? Infelizmente, eu sei que aqui as pessoas estão tudo bem, talvez eles precisavam de estar ouvindo isso, mas assim, quando acontecer alguma coisa, você também já sabe o real papel do Conselho Tutelar, que não é de polícia. Né? O papel do Conselho Tutelar não é de ficar fazendo blitz em bares. O papel do Conselho Tutelar não é ficar abordando pessoas na rua. Então, assim, por que a gente faz hoje? Porque a gente criou uma política antiga que se vem atuando nessa situação, onde a polícia meio que abandonou a situação, o pai abandonou, o poder público abandonou, então a gente está tentando resgatar os valores da família. E a gente, em parceria com a polícia militar, nós nunca vamos sozinhos, é a polícia militar que nos convida para fazer essas blitz que faz na avenida, em bares. Então a gente vai por quê? Se pegar alguma situação de algumas violências, a gente está ali já para defender os direitos da criança. Mas não que é a nossa obrigação de ficar fazendo isso nos bares e avenida. Hoje até os próprios juízes, promotores, acabam confundindo às vezes o papel do Conselho Tutelar. E acaba às vezes impondo algumas situações para nós fazer que não é o nosso papel. Quando a gente vê que é necessário, que vai ajudar o desenvolvimento da criança e do adolescente, a gente faz. Quando não, a gente não atua. Então assim, a gente não obedece só porque é o juiz, a gente vai obedecer também não. Nós cumprimos o nosso papel e nós sabemos os nossos deveres quanto conselheiro. Então assim, o Conselho Tutelar, ele auxilia a família em algumas situações, por exemplo, alguns casos de violência, a gente acaba auxiliando a família, porque tem casos onde existe a violência por padrastos, por madrastas, às vezes pelos próprios pais, e às vezes acionado o Conselho Tutelar quando a gente está intervindo em algumas situações, a gente intervém. Às vezes transferência escolar de um município para o outro, a gente acaba ajudando a família, que também não era o nosso papel, se a família tem condições, ela tem que ir buscar os problemas que eles fazem, mas a gente acaba auxiliando. A questão de certidão de nascimento, certidão de óbito, que às vezes a família não tem condições de estar pagando por essa certidão, a gente acaba ajudando e consegue ter o conselho gratuitamente. Mas a gente não faz isso para a população geral, só para os casos mais emergenciais que a gente acha que é necessário a gente faz. As denúncias que o Conselho Tutelar normalmente recebe. Tá? A gente tem, hoje a gente recebe várias situações. Nós temos, por exemplo, denúncias que chegam do Disque 100, onde as pessoas ligam para lá, fazem a denúncia e a Secretaria de Direitos Humanos encaminha para a gente a denúncia para a gente averiguar se está acontecendo ou não. Então a gente faz essa questão junto com a Secretaria de Direitos Humanos, através do Disque 100. Qualquer denúncia que vocês tiverem, vizinhos, se vocês observarem maus tratos em crianças e adolescentes, podem ligar do Disque 100. É até melhor ligar do Disque 100 do que ligar para o próprio conselho. Por quê? Quando vem do Disque 100, ele vem já da Secretaria de Recursos Humanos e automaticamente vai uma cópia para a promotoria, vai uma cópia para a Polícia Civil e vem uma cópia para nós. Então são 3 órgãos acionados ao mesmo tempo. Então assim, a probabilidade da averiguação dos fatos é muito maior. Se liga lá no conselho, às vezes tem um profissional, a gente sabe que tem um profissional ótimo, mas hoje a gente está com um conselho, graças a Deus, excelente. Mas a gente sabe que tem conselheiros profissionais que às vezes tem preguiça de atuar, não quer atuar, a gente sabe que existe. Então se liga no conselho, registra a denúncia e às vezes acaba não dando prosseguimento a essa situação. Quando liga no SISEM, a gente obrigatoriamente, a gente tem que responder para o Ministério Público se a gente fez ou não fez. Então o ideal sempre quando for buscar denunciar alguma situação, diz que 100 é mais caro. Recebemos várias denúncias, diz que 100, recebemos denúncias da Polícia Militar, da Polícia Civil, às vezes até do Judiciário, que às vezes a pessoa vai denunciar direto na promotoria, a promotoria nos encaminha a denúncia. Recebemos denúncia da saúde, recebemos denúncia do Departamento Social, recebemos denúncia da escola, então se imagina que o nosso trabalho é muito grande.
Muito. Às vezes qualquer coisinha na escola, o professor já liga ou manda documento. Porque fulano faltou na escola. Gente, se o aluno faltou na escola, não é o do conselho tutelar ir lá e obrigar a criança para a escola. É o pai que tem que levar a criança para a escola. É o pai que tem que obrigar a criança para a escola, não é o conselho tutelar. Quando existe a questão de negligência, por exemplo, o pai é obrigado a mandar o filho para a escola, mas não está mandando, está omitindo algumas coisas, a gente atua. Chama a família, chama a criança, conversa, tenta dar advertência para o pai, porque no caso do descumprimento da lei, a criança tem que estudar, tem direito a estudo, tem direito à saúde, tem direito à educação. Obrigado, na lei. Então, assim, se o pai está negligenciando essa situação, a gente dá advertência para os pais. Também, em algumas situações, para que ele possa se forçar a cumprir o papel que está na lei. Então, assim, a gente recebe a educação de vários lugares. A saúde. Chegou uma criança lá, por exemplo, o médico observou que ela está com sinal de estrangulação, com sinal de violência física, ou percebe alguma situação, ou até mesmo uma negligência onde o posto de saúde vai na família, encaminha, por exemplo, para o psicólogo, encaminha para algumas especialidades, a família não leva a criança. Você tem que vir para a gente como denúncia, para a gente chamar a atenção da família, para a gente fazer todo esse acompanhamento. Quando há questões de violências, além do conselho atuar, a gente encaminha para o CREAS, que é onde faz o acompanhamento psicossocial, que é o psicológico mais o social da família inteira. Então lá o psicólogo vai ver a mãe, vai ver a criança, tem grupos de acompanhamento, palestra de higiene, palestra de boa convivência, tem várias palestras que estão sendo voltadas para essa situação da denúncia em questão de algumas violências. Certo? O que é essas medidas de proteção emergencial? Por exemplo, nós pegamos algumas situações que chegam até nós de violência física, por exemplo. Ontem mesmo a gente atuou nessa área. Violência física é quando a criança chegou no hospital com o nosso trato super agredido, super machucado, e o hospital nos liga, a gente vai ouvir, de repente a mãe está internada, o pai está viajando, ou está trabalhando, a criança está sozinha em casa, foi agredida e toda a situação. O que a gente faz? A gente vai apurar a situação, vai até a família, pega alguém responsável pela família e deixa essa criança quando não tem, os pais não estão presentes. A gente pega alguém da família mais próximo da criança, que tenha vínculo, e deixa essa criança com a família. Casos muito graves que a gente vê que a família não vai conseguir aderir às nossas intervenções, por exemplo, de não violentar a criança, igual o caso de ontem, a mãe não dava comida, o moleque estava 7 horas da noite sem almoçar, sem tomar café, sem nada, sem banho, e uma questão muito complicada. E aí a gente acaba pegando essa criança e levando para uma família extensa. Então é uma ação emergencial. Porque a criança está sofrendo a violência, se a gente deixar ali, ela vai continuar sofrendo violência. Então essa questão emergencial a gente leva para uma família extensa. O que é a família extensa? Não é a família ali exatamente. A família sogro, sogra, os avós da criança, os tios da criança próximo, paterno e materno. A gente acaba levando, dá um termo para eles assinar e notifica o judiciário de que a gente tomou essa providência emergencial. E aí o judiciário vai chamar a família, vai ver tudo certinho para ver se realmente continua assim, ou se devolve para os pais, desde que a família consiga se mudar essa situação da família. Em casos que a gente não encontra a família extensa, a gente leva para o acolhimento, que é o abrigo que a gente tem na cidade. Por exemplo, a criança em situação de abandono de rua. A gente pega uma denúncia onde tem uma criança na Avenida Fernando Costa de 7 anos chorando porque não sabe onde o pai mora, não sabe onde a mãe mora, não tem identificação nenhuma. Então, como que a gente vai devolver essa criança para os pais ou para a família extensa? Se a criança não sabe nos passar onde ela veio, o que aconteceu, às vezes está, né? Porque criança às vezes não tem ou fugiu de casa, ou algumas situações que a gente pega, a gente não tem para onde levar, é acolhida no abrigo, até que o juiz determina o que vai fazer com essa criança. E até que a gente consiga também identificar alguns familiares. Tá? Então essas são medidas emergenciais que a gente toma. Criança perdida, alguma coisa, liga 190, 192, ou para o hospital, ou para a polícia militar, ou liga na 100, ou liga no conselho tutelar e denuncia, não precisa vocês fazerem nada, só denuncia. Que aí a gente vai fazer tudo corretamente. Porque nesses casos a gente vai no acompanhamento da polícia, a gente tem todo um
um aparato por trás da gente que nos dá suporte para fazer algumas ações. Por exemplo, caso de pai violento, a gente vai pegar a criança e o pai agride, às vezes, o conselheiro tutelar, a gente já sabe, conhece alguns casos, a gente já vai para a polícia. A gente não vai ficar ali, porque a gente vai, não temos arma, não temos colete, não temos nada. Então, assim, nós vivemos uma situação como conselheiro tutelar muito complicada. Porque, assim, às vezes a gente tem que fazer o papel de pegar a criança de uma família, levar para outra, e às vezes o pai não quer entregar, por mais que violenta a criança, ele quer entregar, e a gente tem que pegar e levar. E às vezes a gente fica nessa questão insalubre do trabalho, porque é um risco que a gente corre. Por exemplo, nós pegamos crianças que estão lá em algumas situações de aviãozinho, por exemplo, de droga. Né? Às vezes são crianças de 10, 11 anos. E aí o que acontece? A gente tira essa criança, a família não consegue intervir de jeito nenhum, tira, leva para o abrigamento, ou faz alguma ação que tira ela dessa situação, os bandidos já crescem o olho em cima do nosso conselheiro tutelar. Esse vídeo, ele relata muito a situação onde você, principalmente redes sociais, fotografias, às vezes que a gente tira, sensuais, principalmente criança, adolescente, e aonde você publicou uma vez, mandou um vídeo, a gente recebe muitas ocorrências de vídeo pornográfico por criança, por adolescente, tira lá e manda pelo WhatsApp, aí passa para outro e aí espalha na cidade inteira. Aí o que acontece? Chega na escola, os amigos já sabem, já começam a tirar sarro, outro, e aí já vira bullying, e assim, uma violência gera outra violência. Isso é realidade. Então assim, evitar de que quer tirar uma foto, tira, apaga. Não publica fotos sensuais. Porque a partir do momento que você publicou, perdeu o seu controle. Entrou na informatização, você perdeu o controle. E aí você não quer que seu pai saiba, você não quer que seus amigos saibam, você não quer que seu vizinho saiba, não publique se você não tiver certeza daquilo que você quer fazer. Tá, gente? Principalmente adolescentes, crianças, porque assim, é uma questão muito complicada. E outra, fora que outras pessoas podem pegar essa foto e fazer outros usos impróprios delas. Tá? Às vezes faz alguma montagem, às vezes faz algumas situações onde é muito complicado para criança e para adolescente. Como a gente trabalha em zelar pelo direito das crianças e adolescentes, a gente orienta que se tome muito cuidado com redes sociais. Eu tenho minha rede social, acredito que todo mundo tem. A internet hoje é o maior veículo de comunicação, é super excelente. Eu, por exemplo, tenho telefone em casa e nunca uso. Meu celular eu nunca mais coloquei crédito depois que instalei o WhatsApp. Nunca mais coloquei crédito. Por quê? Eu vou ligar, eu ligo pelo WhatsApp. Falo com as minhas tias de Curitiba, meus irmãos de Santos, e eu não preciso ligar no telefone. Não gasto mais, eu gasto só com a internet. Eu não uso. Mas se souber usar corretamente para estudar, para trocar informações, para trabalho, para essa palestra de hoje, por exemplo, como uma divulgação, é muito bom. Só que ao mesmo tempo tem aqueles infelizes que criam nas redes sociais coisas prejudiciais. Por exemplo, pornografia através do WhatsApp, através do Facebook. Eu recebo direto no meu Facebook pessoas que mandam, sabe, situações que aconteceram com famílias, e como sabe que a gente é conselheiro, agora tipo, eu estou até nem aceitando mais no meu Facebook. Por quê? As pessoas sabem que eu sou conselheiro e fica me adicionando, eu às vezes aceitava todo mundo, e aí tipo, começa muita ocorrência, e às vezes eu estou em casa. E às vezes eu estou fazendo alguma coisa, né? Às vezes você não tem tempo de ver a denúncia, então eu já não estou nem aceitando. A denúncia tem que ser feita lá no local do trabalho, não através da minha questão pessoal, que é a minha rede social. Eu não uso minha rede social para trabalho. Tá? Se for denúncia, tem que ser de outra forma. Eu posso orientar, ligue no conselho, vai no conselho, faça isso, ligue na polícia, ligue sem e tal. Mas eu procuro não atender pela rede social. Mas a rede social é excelente, se você souber usar. Você pode vender a sua imagem, né? Principalmente vocês que estão atuando na área de modelo, na área nessas questões de vender a imagem de vocês têm que vender, com certeza, mas tomar muito cuidado com a sensualidade, com quem está usando essas propagandas de vocês, porque assim, quem pega isso pode fazer o uso devido delas. O ideal é que os pais fiscalizem o que os filhos estão fazendo na rede social. Eu, por exemplo, minha sobrinha de 12 anos, esses dias, estava lá no Facebook, eu falei para minha irmã, você está vendo o que ela está fazendo no Facebook? Você acompanha a rede de amigos que ela tem no Facebook? Você sabe com quem ela está conversando? Porque você vai dormir, a criança fica no computador no quarto.
você às vezes não tem nem acesso com quem ela está conversando, no que ela está fazendo. Chamei a atenção, bloqueamos vários do que a gente olhou os perfis, desconfiamos de alguma coisa, bloqueei vários, e a partir dessa data minha irmã passou a fiscalizar, tirou o computador do quarto e passou a fiscalizar todas as redes sociais dela. Então assim, nós tínhamos estar fiscalizada 24 horas pelos pais, mas até então não estava. E às vezes a gente acha, ela tem uma boa convivência em casa, a gente conhece o filho que tem e acaba cedendo. Às vezes acaba o filho, não por ele, mas às vezes algum pedófilo que está do outro lado do seu computador, do outro lado, lá longe da sua casa, acaba chegando na mente de uma criança que está em fase de desenvolvimento psíquico, a criança está em desenvolvimento psicológico, tanto físico, emocional, toda essa situação. Então precisa tomar muito cuidado. Né? E aí às vezes tem um agressor do outro lado que começa a impedir a sua filha. Vem pra cá, como que é a sua casa? Aqui minha mãe não deixou usar a internet, minha mãe não deixou usar isso, não deixou fazer aquilo. Não, vem comigo que eu te dou tudo. Eu te dou o computador para você, eu te dou o celular, que acaba às vezes dando celular. Porque assim, o violentador, ele nunca chega para o seu filho já violentando, ele vem com calminha, ele vem buscando alternativas até conseguir o objetivo dele que ele quer. Vocês viram ali casos onde a criança de 12, 13 anos marcou encontro com na verdade, paixão fictícia pela internet, você apaixonando, marcou encontro, o pedófilo lá conseguiu conquistar essa criança e às vezes eles ameaçam a partir da conquista. Se você contar para o seu pai, eu mato seu pai. Se você contar para sua mãe, eu mato sua mãe. E infelizmente, gente, é a nossa realidade hoje. Crianças que vai para o encontro, chega lá, não é aquela fatinha que ela usa, vocês colocam a fatinha bonita, quando chega lá é outra monstro. Né? Normalmente as pessoas bonitas não ficam fazendo isso. As pessoas mais que são maldosas que fazem esse tipo de coisa. Pode pegar uma foto nossa, usar lá, falar que é bonitinho, né? E aí depois chegar lá, não é a mesma pessoa. Em alguns casos aqui na reportagem do Fantástico, que vocês viram, a criança voltou, teve um que não voltou mais, até hoje. Entendeu? Não é melhor você monitorar e você prevenir, cuidar e zelar do seu filho do que deixar que isso possa estar acontecendo? E vocês, adolescentes, crianças, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado ao adicionar, ao aceitar, pessoal, é bonitinho, as meninas principalmente, ou os meninos, é uma gatinha, tá lá toda sensual, vou adicionar porque vou chamecar e tal. De repente você está caindo numa armadilha de que você não tem mais volta. Não tem mais volta. Você toma muito cuidado, muito cuidado. Toda prevenção é válida, toda, né? A gente fala porque assim, acontece com adultos também, não é só com crianças que os pedófilos acabam levando. Quantos que não tem aí sequestro, de que pegam até pessoas capacitadas? Nós temos situações aí que passou no Fantástico há tempos atrás também, onde enfermeiros, médicos, dentistas, que foram seduzidos através da internet, que o cara conseguiu levar e depois tomou cartão de crédito e acabou ainda criando ela como segurando ela toda essa questão financeira e com ameaças, até que essa pessoa conseguiu denunciar e conseguiu se libertar da situação. Então não é só criança, nós adultos também podemos correr esses sérios riscos, tá? Então vamos tomar muito cuidado. Adicionar, eu hoje estou fazendo essa lição na minha rede social, não aceito qualquer um mais. E assim, aceitei lá também, veio uma conversinha besta, já bloqueei. Não deixo. Então assim, vamos procurar, bom, pega só os amigos conhecidos, os amigos da escola, amigos da igreja, amigos da comunidade, e vamos montar um grupo na rede que aí você conhece, a família conhece, é muito mais prático do que você pegar amiguinhos lá de outras regiões, que às vezes você não conhece, criar esses vínculos e às vezes pode ser uma ameaça para o futuro de vocês. Na verdade, hoje a gente tem muitas situações, né? A gente tem, se for falar, a gente fica aqui o mês inteiro falando e não tem conteúdo para falar. Porque assim, quanto mais você entra nos assuntos, mais assuntos novos vai surgir. Nós temos, por exemplo, recentemente o PUC rosa, o PUC azul, né, onde os homens se prostituem a fim de ganhar muito dinheiro, que são garotos e garotas funcionais em algumas áreas, que tem crianças que não facilitam os termos, mas aonde são manipulados. E às vezes por questões muito de luxo, por muito dinheiro, acaba entrando nesses meios que também às vezes depois não consegue sair mais. Às vezes empresários que chegam, esse menino é bonito e tal, e vai lá e contrata o adolescente ou a criança para fazer determinado trabalho, depois acaba
gostando do adolescente. Tem muitos hoje, na verdade, homossexuais, tem várias situações que precisa ser muito cuidadoso, tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas que existem por aí. Né? Como identificar e prevenir e combater violência sexual contra crianças e adolescentes? Nós vamos entrar em alguns temas, alguns conceitos, e aí qualquer dúvida vocês podem me preparar a palavra e a gente vai conversando, tá? Então temos violências físicas. O que é violência física? Violência física é todo aquele ato de maus tratos, onde a criança apanha dos pais, onde a criança apanha dos padrastos, das madrastas, todo tipo de agressão física, onde deixa marcas, hematomas, isso são violências físicas, tá? Tudo aquilo que deixa marcas, hematomas, ferimentos, alguns tipos de violências mais com machucadura mesmo. Às vezes bate com a mão, às vezes bate com porrada, às vezes bate com chinelo, às vezes bate com violência física. Tá? Não precisa você também deixar de educar seu filho. Você pode educar seu filho, botando de castigo, deixando de castigo lá e explicando para ele por que ele está de castigo. Não adianta também você pegar seu filho e pôr de castigo lá, deu horário, ele sai de castigo e a criança às vezes não sabe nem por que ele está de castigo. Então você tem que explicar, filho, eu estou te liberando de castigo, mas você sabe porque você está de castigo, sabe? Está de castigo porque você desobedeceu a mamãe, você fez isso. Não é castigo agressivo, castigo violento. Castigo de tirar a internet, castigo de tirar o computador, castigo de tirar a criança e deixar ela brincar na rua. Alguns castigos que você tira, alguns benefícios que a criança tem. Nós temos a violência psicológica. Não deixa marca no corpo, mas deixa marcas na emoção. Então assim, a violência psicológica são aqueles tipos de violência onde a mãe, a madrasta, a família, os professores, os amigos, é aquela violência psicológica, onde ficam maltratos psicológicos, onde às vezes a criança ou adolescente, até mesmo é gordinho, aí os pais ou os amigos ficam chamando que é gordinho, tal, isso é uma violência psicológica. Às vezes a criança sofreu algum tipo de traumas durante a vida dela, e aí fica jogando isso na cara da criança, fica se discutindo na frente dos filhos, às vezes os filhos menores ficam assistindo alguma situação de violência contra outra criança, isso tudo é violência psicológica. É tudo aquilo que gera questões emocionais, mental na criança. Isso prejudica o retardo psicológico da criança. Se ela tem um desenvolvimento aí que poderia ser através da leitura, através de assistir um bom filme, através de uma boa educação, com o aprendizado, isso vai retardando o aprendizado dela. Prejudica isso a vida profissional da criança. Aí nós temos as violências domésticas, que é onde algumas omissões, que botam as crianças às vezes para trabalhar, para fazer o serviço doméstico, e deixam a criança de estudar, ou às vezes ficar só no trabalho doméstico. Né? A gente tem as violências domésticas entre os pais, às vezes também, porque a violência doméstica pode ser física, pode ser psicológica, pode ser negligenciada e vários outros tipos de violência que entram na violência doméstica. Nós temos situações, por exemplo, também que a gente enfrenta no conselho, são realidades de Cajati, tá? Onde a criança sofre todos os tipos de violências que vocês imaginarem. Quando ela nasceu, essa criança, o pai trouxe ela embora e ela não conheceu a mãe. Desde bebezinho, já trouxe ela embora. E casou com uma outra mulher. E essa outra mulher, ela já tem 3 filhos. E o pai, essa criança cresceu, hoje está com 12 anos, já é um adolescente. E essa adolescente, o pai some de casa porque ele trabalha fora, fica 2, 3 meses fora, e a filha de 12 anos fica com a madrasta. Né? E aí o que acontece? Ela é negligenciada pelo pai, porque o pai abandonou ela em casa com a madrasta, que não tem nada a ver com a família dela, tirou ela da mãe, né, e trouxe para a madrasta. A madrasta não é nada, apenas uma madrasta. Criou ela pelos 12 anos, porém criou. Enquanto a menina estava fazendo o serviço doméstico em casa, a madrasta estava muito maravilhas para mim. A partir do momento que a menina ouve, as minhas irmãs, que nem é irmãs, filhas da madrasta, ela ficava se belezando, passeando, e a menina de 12 anos trabalhando em casa. A menina se revoltou e falou, não vou mais também trabalhar em casa.
as meninas que moram na minha casa não fazem nada, tem que fazer tudo como está fazendo. Então elas já sofreram negligência pelo pai, porque o pai abandonou e foi embora, o osso da mãe abandonou para casa da madrasta. Ela sofre violência psicológica, porque a madrasta está falando: você não é minha filha, você não é nada aqui dentro de casa. Entendeu? Então sofre vários tipos de violência para dentro da casa, da residência, violência doméstica, além do trabalho infantil, hoje ela já é uma adolescente, tem a questão da negligência do pai e a violência psicológica. E aí essa menina acaba saindo para a rua, corre um sério risco de outros tipos de violências mais graves ainda. Aí nós temos as violências sexual, que são mais voltadas para a prática do sexo. Nós temos também várias situações dentro de próprias famílias, são situações muito complicadas, onde a gente precisa tomar muito cuidado com quem coloca dentro de casa também, né? Às vezes arruma um padrasto para o teu filho, uma madrasta para a tua filha, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quem você está colocando dentro de casa? Tem situações onde a mãe conhece um cara há 2 dias, traz dentro de casa para morar, sabendo que tem suas filhas lá de 12, 13 anos, e coloca sua filha em risco. E às vezes acaba acontecendo uma boa parte a questão de violência, de abuso pelo próprio padrasto, a maioria dos casos que acontecem de violências, de abuso, são normalmente dentro de casa por pessoas mais próximas da família. Às vezes não é as pessoas desconhecidas, mas sim quem é mais próximo da família. Aí começa com doce, às vezes começa fornecendo alguns benefícios e depois acaba agredindo a criança com abuso, com outros tipos de violência e acaba depois proibindo a criança de que conte isso para alguém. Por isso a gente vai ver mais para frente também a forma da gente identificar alguns tipos de abuso ou algum tipo de violência. Aí nós temos o abuso sexual, que a gente já falou um pouco, a exploração sexual. E é algo que a gente pediu até para tomar cuidado com as redes sociais, às vezes os pedófilos estão do outro lado, e às vezes acaba conseguindo tirar essa criança do grupo familiar e levar até ele como os encontros para a exploração sexual, para usar como uma das várias formas de violação dos direitos dessa criança e do adolescente. Então, onde pode ocorrer esses tipos de violências? Dentro da família, violência social ou intrafamiliar. Fora do conceito familiar, né? Aí seria com pessoas de fora, que às vezes acontece esse tipo de violências. Violências é mais frequente em meninos ou meninas. Normalmente as violências elas são mais com meninas, mas hoje em dia também está tendo muita violência com meninos. Tá? A gente não vai entrar muito em mérito da violência, de abuso, de exploração, porque a gente tem crianças aqui que precisam ter essa situação. Mas a gente tem situações muito graves também com meninos, de próprios pais, às vezes, que chegam para a gente, que às vezes acaba abusando do próprio filho menino. Então não é só a menina que corre isso. Às vezes você cuida muito da tua filha e deixa de cuidar um pouco do teu filho porque o menino deixa de correr risco. Não. Os dois correm risco, às vezes, de algum tipo de violência. Como perceber os sinais de alerta? Mudanças de comportamento, sinais físicos, por exemplo, os professores da escola podem muito bem identificar as crianças, às vezes ficar afastados dos sinais. Se a criança às vezes é muito alegre, é muito afetiva, de repente ela começa a perder um pouco, ficar mais de lado, ficar triste, chorona, às vezes faz xixi durante a noite. Não que isso tem que ser violência sofrida por abuso ou alguma coisa, mas são sintomas, são indícios de que essa criança foi violentada de alguma forma. Tá? Então, assim, tem várias formas de a gente identificar isso. E aí, procurar um profissional que converse com essa criança, que possa ganhar a confiança da criança, que possa ganhar essa confiança ao ponto dela se abrir, expor toda a situação, para que de fato a gente possa ter certeza de que aconteceu. Aí para isso a gente tem os encaminhamentos com psicólogos, com assistentes sociais, que fazem todo esse trabalho psicossocial com a criança, para saber identificar se de fato aconteceu ou não. E quando a denúncia mais evidente, a gente acaba levando para fazer um pouco de delito, né, e acaba identificando se teve ou não teve condição. Em alguns casos de abuso de exploração, ele pode acontecer com a conjunção carnal ou também sem a conjunção carnal. Então, só porque não teve a relação não quer dizer que não sofreu abuso. Né? Então, assim, tem várias outras formas de se abusar da criança, tem que tomar muito cuidado. Roupas rasgadas ou com marchas de sangue, hemorragias,
secreções vaginal ou peniana. Então, por aí, esses são sintomas, algumas situações que há indícios de que essa criança foi abusada de alguma forma. Aí tem os riscos, gravidez precoce e outras formas de indícios que existem aí. Perda de apetite, sono em excesso ou falta de sono, timidez em excesso e alguns outros sintomas que a gente também já sabe aparecer. E aí por quê? Que nem sempre as pessoas denunciam isso. Isso precisa ser denunciado. Pode ser denunciado por alguém da própria família, pode ser denunciado por vizinhos, pode ser denunciado pela própria criança ou pelo adolescente, mais pelos adolescentes, porque crianças às vezes têm essa fragilidade, mas os próprios adolescentes podem estar denunciando isso. E por que as pessoas às vezes deixam de denunciar? A gente tem situações onde a criança foi abusada, por exemplo, dentro de casa pelo padrasto, e aí de repente a mãe, o padrasto vai preso por essa questão de abuso, foi denunciado, e a própria mãe acaba chegando para a criança e falando: a gente está passando forma agora por culpa sua. Quer dizer, a criança já foi abusada, sofreu uma violência de abuso sexual e ainda sofre violência psicológica por parte da mãe, que incrimina a criança como culpada pelo fato do padrasto estar preso e ele está passando por violência. Então, assim, é um contexto que vai gerando outras situações muito agravantes. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se vê algumas situações que gerem esses tipos de risco, denuncia, que a gente vai fazer o acompanhamento, que a gente vai encaminhar para os poderes competentes para fazer a fiscalização, que a gente vai ouvir a criança, porque o nosso foco é a criança, é zelar pelo direito da criança. O agressor ou a pessoa que a violentou vai sofrer consequências com a justiça. Para isso a gente tem todos os parâmetros, todos os departamentos competentes. Quem e como se comporta o agressor? A gente já falou um pouco também sobre isso anterior, né? Que são, na maioria das vezes, dentro da família, são pessoas próximas, a criança ou adolescente. E como se comporta? Amigavelmente. O agressor ele nunca chega, o agressor de abuso, de violência, dando confiança, fazendo alguma coisa dessa forma. Não, ele chega agradando, dando docinho, dando celular, dando roupa, dando carinho, e aí através disso que ele acaba às vezes abusando da criança. Como nós podemos ajudar? Hoje a gente tem umas situações um pouco complicadas referente à situação da vítima, né? Se a criança ou adolescente, além dela ser abusada, ela acaba sendo violentada psicologicamente, às vezes pela família, também pelos amiguinhos. Porque normalmente a criança ela tem o hábito de contar às vezes o que aconteceu, ela se espreme por muito tempo. Às vezes o agressor ela reprime a criança ao ponto de ela ter medo de contar para o pai, às vezes ter medo de contar para a mãe ou para os professores. Quem está mais próximo dela? E aí, quando ela se abre para ela se sente no direito às vezes de contar para os amiguinhos. A gente tem situações aqui com a gente mesmo, onde a criança foi violentada e depois chega na escola, conta para os amiguinhos e ela virou um tipo de chacota dentro da escola. A gente tem que fazer um acompanhamento, encaminhar para o psicólogo, fazer a transferência da criança desse local que ela está estudando para poder ela se libertar da situação do outro. Então, assim, é bem complicado. Então, a gente tem que prevenir para que nada disso aconteça. Em caso de acontecimento, buscar os meios legais, denunciar, para que a gente possa fazer o acompanhamento antes que essa criança sofra maiores riscos ou maiores consequências psicológicas, ou seja, utilizada por outras situações além disso. Então, a gente tem os telefones úteis, né, que aqui na nossa cidade você pode ligar para o CICEM para fazer as denúncias, o CICEM vem para a gente, para a promotoria pública e para a delegacia civil. O mesmo do CICEM vai para esses três departamentos diferentes. Então, se a forma de se investigar essa situação é bem maior do que quando você disca diretamente na Polícia Militar, por exemplo, e faz a denúncia. Depende do profissional que está lá, ele vai encaminhar para o conselho e a gente faz o acompanhamento. Depende do profissional que está lá, às vezes não dá tanta evidência ao caso e acaba deixando. Quando você denuncia no CICEM, ela vem lá da Secretaria de Direitos Humanos, ela vem dessa e a gente é obrigado a responder depois para o Ministério Público algumas situações. E aí basta de violência, né? Chega. Temos muitas situações que a gente precisa diminuir essas situações. Então aqui está o telefone do Conselho Tutelar, o endereço.
A gente está lá de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Porém, todos os dias temos um plantonista que fica durante a noite inteira atento com o telefone do conselho ou aguardando ligações da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Saúde ou da Polícia Rodoviária Federal. A gente atende todos esses feitos. Então o plantonista vai estar atento. Se tiver alguma ocorrência onde haja alguma situação, essas entidades, esses policiais, os hospitais acabam nos ligando para fazer esse acompanhamento quando a família não está presente. Então assim, se tiver alguma coisa, por favor, nos procure. Vamos bastar um pouco dessa questão, vamos garantir o direito das nossas crianças, porque delas está o futuro da nossa nação. O futuro da nossa nação ele precisa ser preparado desde a infância, porque se for continuar da forma que está, a gente está perdido. A gente precisa preparar bastante os valores familiares, os cuidados e zelar pelo direito da nossa criança e adolescente. O grande marco que nós temos, né, na proteção dos direitos à mulher é a Lei 11.340 de 2006, né, que é conhecida como a Lei Maria da Penha, né, ela publicada lá em agosto de 2006. Essa é uma lei, né, que ela tem a função, a função delas foi proteger especificamente a mulher, né, mas isso não quer dizer que necessariamente o objeto de proteção dela deve ser exclusivamente as mulheres, né. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma distinção entre as categorias de gênero e sexo, né? Então, o sexo é um aspecto biológico, né? O sexo masculino, o sexo feminino, do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico. E gênero, ele significa uma representação do que o sexo, normalmente, as características que um determinado sexo tem ao longo do tempo, né? Então, o gênero é uma categoria que necessariamente ela é criada socialmente, historicamente, né? Ao longo do tempo você vai ter diferentes representações do que significa o gênero feminino. Então, a Lei da Maria da Penha, a gente pode interpretar, então, como aplicável ao gênero feminino, de uma forma mais ampla, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, ela é plenamente aplicável à população trans, né? População transexual. A gente também tem uma utilização que é bastante importante para a gente na área do direito, que é a aplicação da Lei Maria da Penha de uma forma analógica, que a gente chama, né? Quer dizer, aplicar a casos semelhantes, né? Então, a gente utiliza a Lei Maria da Penha, por exemplo, para proteger, para pedir medidas protetivas para crianças que não sejam do sexo feminino, para meninos, né? Plenamente aplicável, a gente pode utilizar para fundamentar. Também utilizada para idosos, né? Então, quando a gente precisa pedir uma medida protetiva para idoso, a gente também pode buscar as previsões da Lei Maria da Penha, previstas originalmente para mulher, mas para esses outros casos em que a gente identifica uma situação de hipossuficiência, tá? Então, a Lei Maria da Penha, ela prevê que a violência doméstica ela não precisa acontecer necessariamente uma relação entre marido e mulher, entre companheiro e companheira, né? Violência doméstica e familiar, ela é mais ampla, ela se aplica a qualquer forma de relação de afeto, né? Então, por exemplo, dentro de uma família homoafetiva, ela é plenamente aplicável, né? O agressor em si, ele pode ser tanto uma mulher quanto um homem, né? Mas necessariamente a vítima, ela vai ser alguém pertencente ao gênero feminino, né? E aqui acho que é interessante, né, para o próprio título que a gente escolheu, né, que é Caminhos Possíveis para Políticas Públicas contra a Violência de Gênero, estabelecer que violência de gênero, ela não é sinônimo, né, à violência doméstica familiar, ela não se limita à violência doméstica familiar, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo que a gente tem acontecido cada vez mais, né, tem sido mais frequente e de maior conhecimento, na verdade, né? Violência obstétrica, né? Que tem tomado maiores dimensões, né? Ultimamente, a exploração sexual, o tratamento desigual no mercado de trabalho, né? Então, todas essas são aspectos de violência de gênero que são ou exclusivas ou típicas, né?
que se aplicam, né, que ocorrem mais frequentemente com o gênero feminino, né? Então, violência doméstica, uma parte da violência de gênero que abrange várias outras formas. Aí eu acho que seria interessante eu escolhi aqui uma definição, né? Como eu falei, o nosso título, a ideia é a gente trazer alguns exemplos de políticas públicas, né, voltadas à mulher. Então, eu trouxe aqui uma definição do que a gente pode entender como política pública, né? Política pública pode ser entendida como um conjunto de programas, de ações, de atividades desenvolvidas pelo Estado, diretamente ou indiretamente, né, que visem assegurar um determinado direito, né? Então, aí eu queria discutir com vocês qual que é o melhor lugar para a gente ter a discussão e a criação de uma política pública. É esse lugar aqui que a gente está presente por coincidência, né? No âmbito do legislativo, no âmbito do executivo. Por quê? Porque é um âmbito onde cabe a discussão, onde você pode previamente, né, tentar levantar aí quais são os problemas, né, que precisam ser enfrentados, estudar questões orçamentárias, discutir com o máximo de participação popular possível, né, e desenvolver uma determinada política pública, né. Agora, a gente sabe que, por diversas razões, né, existem muitas vezes políticas públicas ou que não são essenciais, ou que não são implantadas, né, ou que são implantadas de forma deficiente. Então, é nesse quadro que nós podemos acessar o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário faça com que realmente exija, né, que seja implementada uma dada política pública, né, ou que ela seja implementada de uma determinada forma. E aqui, né, que a atuação da Defensoria Pública e do Ministério Público, sem querer, né, assim, dizer que não existem outros atores, mas esses são os órgãos institucionais previstos, né, que devem atuar nesse sentido. Quando a gente verifica que essa política pública é deficiente ou inexistente, né, o Ministério Público e a Defensoria Pública devem provocar o Poder Judiciário para que a gente torne esse direito exigível, né, torne ele concreto. Então, né, só para citar para vocês terem uma ideia, né, direito à saúde, por exemplo, ou direito à vaga em creche, né, eram direitos que antes eles eram entendidos, né, o que a gente chamava de direito programático, né, um direito assim, era um plano de atuação, né, então era uma meta a ser alcançada, né. E por meio da atuação do Poder Judiciário, provocado aí por diferentes órgãos, né, em especial a Defensoria Pública e o Ministério Público, esses direitos eles passaram a ser entendidos como verdadeiros direitos, como algo que você pode exigir, né? Então, vaga em creche é uma situação assim, bastante exemplificativa da situação, né? Por muito tempo se entendeu que vaga em creche deveria ser fornecida de forma digamos que existiria um plano e ela ia sendo fornecida a quantidade de vagas de acordo com a possibilidade do município, enfim, né, normalmente o município que fornece essas vagas, né. Hoje em dia, nós temos, bastante solidificado que esse é um direito, né, especialmente das mulheres, de ter acesso à vaga em creche, né. Então isso foi construído, isso só passou a ser transformado num direito, né, verdadeiramente, a partir do momento que em diversas ações, de uma forma massificada, né, o Poder Judiciário foi provocado e disse que se trata de um direito exigível de plano, né. Hoje em dia, né, qual que é a nossa grande dificuldade, questão hoje nos direitos sociais? Eu diria que é o direito à habitação. É um direito que está sendo construído ainda nesse sentido, né, de que a gente possa, de fato, exigir dos poderes públicos, né, de todos os entes da federação, que tenham medidas, programas e disponibilizem, né, e façam com que o direito à habitação que a população tenha acesso, de fato, ao direito à habitação. Aí eu queria citar para vocês, no tema de políticas públicas, né, de combate à violência,
A Lei Maria da Penha, ela tem 2 artigos bastante interessantes em que ela estabelece, né, algumas políticas públicas, algumas diretrizes para políticas públicas e depois algumas políticas públicas específicas para o combate à violência à mulher. Um primeiro ponto é a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, né? Esse é um ponto em que a gente, é uma coisa que eu vejo todos os dias, né? Que a gente tem conseguido articular, muito embora hoje a Defensoria Pública, né, onde nós estamos instalados lá em registro, hoje nós não temos os cargos vagos de assistente social e psicólogo, né? Mas a gente tem tentado, com os servidores que estão disponíveis na situação ideal, né, mas fazer uma articulação com a rede, né? Inclusive a gente tem horário especial para atendimento, né, de mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então, às vezes, né, por conta da quantidade de pessoas que nos procuram diariamente, né, a gente tem pela manhã, por exemplo, causa, né, uma demora, às vezes, né, a pessoa que chega às 8 acaba sendo atendida por volta do meio-dia, 1h, né, e essas pessoas que estão numa situação de muita vulnerabilidade, né, a gente consegue reservar horários, né, porque às vezes a pessoa não pode se ausentar da casa, né, porque o agressor está lá, porque o agressor vai desconfiar, né, do porquê que ela saiu, né. Então a gente consegue reservar esses horários. Muitas vezes a própria polícia passa na casa, né, sabe qual é a situação, passa, busca, traz até a defensoria e depois leva de volta, né, leva para buscar os documentos que ela eventualmente precisa, né. Então a gente tem conseguido fazer uma integração bastante interessante, né, com os órgãos de assistência social do município, né. O que é interessante também a gente consegue atuar, eu até queria saber de vocês, aqui tem um órgão de defensoria não, de assistência à mulher? Exato, especificamente da mulher não. Eu trabalhei como educador antes, anos atrás, no CREAS. Sim. No CREAS aqui de Caxias só tem um, ele também no município, essa casa do CREAS. E esse CREAS aqui, ele atende criança, adolescente, PSA, em situação de medidas, e aí ela trabalha também com morador de rua, pessoas em situação de rua, violência contra a mulher, então quanto ela está concentrada ainda, né? Ainda não tem um órgão específico, né? Não, mas atende quando tem essa demanda, eles fazem grupos de trabalho, tem psicólogo, assistente social. E lá em Registro, na cidade um pouco maior, a gente tem esse órgão, né, o CRAM, o Centro para Assistência da Mulher, e a gente tem conseguido trabalhar em conjunto de uma forma bastante interessante, né? Porque às vezes a mulher chega, né, à Defensoria Pública, ela está numa situação de tamanha fragilidade que a gente não consegue nem extrair qual é o problema jurídico dela.